Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas! Este é o quarto capítulo do nosso vídeo-livro de matemática do terceiro ano do ensino médio, segunda edição. Todo ele gravado e editado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal para receberem notificações. Quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima para receberem notificações. Um like aí embaixo também nos ajuda muito. Eu desejo a todos que tenham bons estudos. Medidas de tendência central. É o que nós vamos estudar nesse capítulo. A partir da idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo, considerando a temperatura de vários momentos em um mês qualquer. Podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento no bimestre. Em situações como essas, o número obtido é a medida da tendência central dos vários números usados. A média aritmética é a mais conhecida entre as medidas de tendência central. Além dela, vamos estudar também a mediana e a moda. Lembrando a vocês que nós temos dois tipos de média aritmética, né? A média aritmética normal e a média aritmética ponderada. Vamos ver todas elas, ok? Vamos ver agora, primeiramente, a média aritmética. Todo mundo já conhece, mas vamos relembrar. Muito bem. Aí nós temos um grupo de pessoas, né? Alisson, 30 anos de idade. Éder Militão, 24. Marquinhos. Tiago Silva. Danilo. Casimiro. Lucas Paquetá. Rafinha. Richarlison. Neymar. Vini Júnior. Olha, parece que essas pessoas são conhecidas. Todo mundo sabe que isso aí é um time da seleção brasileira. E aí temos a idade deles: 30, 24, 28, 31, 31, 30, 25, 25, 25, 30, 22. Gente, a gente pode, através da média aritmética, determinar a idade média. Pode se escrever MA ou então um X com tracinho em cima. Então, como fazemos? Nós temos 11 jogadores, vamos pegar a idade deles e somá-las. 30, 24, 28, está lá na tabela, lá, 38, 31, 30, 25, 25, 25, mais 30, mais 22. São 11 jogadores, então a gente vai dividir por 11. Então, temos a soma, deu 308 dividido por 11. Essa divisão nos deu o valor de 28 anos. Podemos dizer, então, que a média aritmética é simplesmente a média de idade do grupo. E ela é 28 anos. Bacana? Por definição, então, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que nós estamos somando. Ou seja, MA é o somatório de I começando de 1, de XI, de N elementos, dividido pelos N elementos. Bacana? Essa é a definição de média aritmética. Agora vamos falar da média aritmética ponderada. É quase a mesma coisa, só que tem um detalhe a mais. A gente trabalha com pesos, com cada elemento está relacionado a alguma coisa. Vamos ver um exemplo? O caso de um aluno que realiza vários trabalhos com peso diferente, isto é, com um grau de importância diferente. Se no decorrer do bimestre ele obteve 6,5 na prova, que tem peso 2, 7,0 na pesquisa, que tem peso 3, 6,0 no debate, que tem peso 1, e 7,0 no trabalho de equipe, que também tem peso 2. A sua média, nesse caso, é chamada de média aritmética ponderada, e ela será calculada como? A média aritmética ponderada é o valor 1, que é o x1, que eu chamei aí, multiplicado pelo P1, que é o peso 1. O valor 2 multiplicado pelo peso 2, o valor 3 multiplicado pelo peso 3, assim sucessivamente, de N elementos, né? Valor de N elementos pelo peso desse N elementos. Somado pelo P1 mais P2, somado pelos pesos, dividido pelos pesos, pela soma dos pesos. Daí a definição, né? A média ponderada é o somatório de I começado a 1 de x1 vezes
P1, né? Somado I elevado a N, ok? Então, o que nós fazemos? É 2,6, 2 vezes 6,5, que multiplica 3 vezes 7,0, mais 6, que multiplica 6,0, mais 2, que multiplica 7,0, dividido por 2, mais 3, mais 1, mais 2, que são os N elementos, né? Pelo somatório dos N elementos. É os N elementos começando de P1. Bacana? MP é igual a 13 mais 21 mais 6 mais 14, dividido por 8, que é igual a 54 sobre 8, que é igual a 6,75. Então, deu os dois exemplos, nos deu a diferença da média ponderada e da nossa média aritmética. Vejamos um exemplo de uma aplicação de medir tendência central, que é a média ponderada, já misturado com a média aritmética, que geralmente acontece nos exercícios que nos aparecem aí em concurso e também lá no Enem. Veja aqui, eu tenho um gráfico, né, onde tem um nível de uma água, de um tanque, que ele vai tendo um consumo, e o nível dele vai aumentando e diminuindo de acordo com os dias do mês. Aí eu peguei ali o gráfico e comecei a fazer o seguinte: eu vou estabelecer os intervalos, né? De 0 a 10, de 10 a 15, que é o que tem ali, ó, de 0 a 10. O gráfico nos levou de 0 até 10. Passou pelo 5, mas foi de 0 a 10. Depois de 10, ele tem um intervalo de 10 a 15. Depois tem um intervalo de 15 a 20, de 20 a 25, e depois tem um intervalo de 25 a 30. Então, o seguinte, eu preciso saber de um detalhe seguinte: qual foi a média aritmética de cada intervalo. Aí o que eu fiz? De 0 a 10, eu olhei no gráfico, ele partiu, a média dele é a soma, que ele começou de 300 e foi até 500. Eu peguei 300 mais 500, dividi por dois valores, são dois valores, né? Então, por 10 dias vai dar 300 mais 500 dá 800, né? Dividido por 2. Durante 10 dias, ele gastou 400 centímetros ali. Está no nível, passou para o nível, a média ficou em 400 centímetros, tá? A média, de 0 a 10. Bacana. Então, foram 10 dias aí. Depois de 10 a 15, ele teve uma outra situação. Ele saiu de 500 e veio para 200. Aí eu vou calcular a média. 500 mais 200 dividido por 2, 350 centímetros. De 15 a 20, ele manteve constante. Se ele manter constante, não adianta fazer a média, né? 200 mais 200 dividido por 2 vai dar 200 mesmo. Então, ele foi 200 por 5 dias. Depois, de 20 a 25. De 20 a 25, ele partiu do 200 e subiu para o 300. Então, a média, 200 mais 300 dividido por 2. É a média normal, 250 centímetros. A média que gastou nesse intervalo de dias. De 25 a 30, lá no gráfico vocês podem ver bonitinho, lá do 25 a 30, ele partiu exatamente do 300 e veio cair, né? Ele partiu do 200, perdão, e do 300 veio cair para 100. Veja lá, de 25 a 30, ele estava exatamente no 300 e caiu para 100. A média é 300 mais 100 dividido por 2, por 5 dias. Agora, senhores, muito bem. Então, aí eu já tenho os 30 dias. Então, durante 10 dias, ele consumiu 400, baixou para 400 centímetros. Então, 400 vezes 10, mais 350 vezes 5, que foi exatamente do dia 10 ao dia 15, 5 dias. 200 vezes 5, por quê? Também por 5 dias ele passou a consumir 200. Mais 250 vezes 5 foi a média do dia 20 a 25. De 25 a 30, a nossa média também foi 200. Então, é 200 vezes 5 também. Bacana? Isso tudo dividido pelos 30 dias, porque se eu somar 10 mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30 dias. Fazendo as continhas, eu vou ter essa soma, vai ser igual a 9.000 dividido por 30, que é igual a 300 centímetros, que é a média ponderada que ele consumiu aí. Bacana? Deu, lá, vocês podem ver, 4.000
400 vezes 10, 4.000. 350 vezes 5, 1.740. Depois que eu somei isso, deu 9.000 dividido por 30. A média ponderada do nível dessa água nos 30 dias, ele manteve uma média de 300 centímetros cúbicos. Bacana? Então, esse tipo de peso que a gente teve que observar. Se você olhar no detalhe, a cada intervalo teve uma variação diferente. Por isso que nos primeiros 5 dias a gente teve uma média, aí conseguimos ter uma média generalizada e a informação nossa ficou muito mais dentro da realidade. Agora nós vamos falar de uma outra medida de tendência central, muito conhecida, que é a mediana. A presença de valores que destoem dos demais, parecerem muito grandes ou muito pequenos, distorcem a média aritmética, fazendo com que ela não caracterize de forma eficiente o conjunto de valores. Por esse motivo, é conveniente definirmos uma outra medida de tendência central, a mediana. Assim, dados N números em ordem crescente ou decrescente, a mediana será sempre o número que ocupar a posição central se N for ímpar. Se N for par, vai ser a média aritmética dos números que estiverem no centro, se N for par, né? Bacana, vamos ver como é que funciona isso? Tem que tomar muito cuidado. Quando for ímpar, é o que está no meio certinho. Quando for par, tem que pegar os dois centrais, somar e dividir por 2, que isso é a média aritmética, concordam comigo? Voltando aos nossos jogadores da seleção brasileira, nós temos aí os jogadores, colocamos a idade deles, 22, 24, 25, em ordem crescente ou decrescente, se vocês desejarem, tá? Não tem problema nenhum, mas tem que estar numa ordem. 22, 24, 25, 25, 28, 30, 30, 30, 31, 38. São todos os jogadores, as idades que estão ali. Não estão na ordem da lista, porque na lista está numa ordem aleatória. Agora eu coloquei em ordem numérica crescente. Peguei a menor idade, a segunda, a terceira, e aí foi colocando. Aqui é repetido, coloca também, tá? Que não estão tratando com elemento de pessoas. Apesar de que tem 3 jogadores com 25 anos, os 3 jogadores estão representados ali. Agora, o que tem 28 é que caiu certinho. Se você observar, eu tenho 5 jogadores de um lado, 5 do outro, o 28 ficou no meio. Aquela é a nossa mediana. Vocês podem ver que é fácil observar que a idade mediana não está muito longe dos outros, não, né? Quando não temos o valor central, vamos supor, eu vou colocar mais um jogador nesse time aí, né? Vou colocar um cara aí mais um cara aí com 28, aumentei 24, 22, 24, 25, 25, 25, 28, 30, 30, 30, 31. Eu tirei um, né? Ficou só 10 jogador. Agora o número é par. Tirei o de 38 anos. Aí o que acontece? Aí não tem como eu achar um cara central certinho. O que eu tenho que fazer? Coloca em ordem crescente também. 22, 24, 25, 25, 25, 28, 30, 30, 31. Bacana? O 38 foi expulso de campo. Aí agora o que nós fazemos? A nossa média vai ser os 2 dedinhos que estão mostrando. Vamos pegar os 2 centrais, né? Que está lá o 25, 28. E dividir por 2, que dá 53 sobre 2. A nossa mediana ali é 26,5. Lembrando que quem está os 2 no meio é o quê? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4. O quinto e o sexto, né? Olha lá, quem está no meio é o quinto e o sexto, está no meio do 10. É o que está no meio dos 10. Metade do 10 é o 5. E o próximo dele. Os 2 estão no meio certinho. Aí, tirando os 2, a gente vai ter lá. Presta atenção nesse detalhe, que isso vai ajudar a resolver esse exercício lá na frente. Quem está no meio é o 5. E o próximo dele. A mediana é feita os 2 quando o número de elementos é par. É o que está no meio mais o que está na frente dele. Bacana? Porque aí, com certeza, vai ficar 4. Você tira um de um lado e um do outro. Então, presta atenção nisso aí. É um detalhe importante para facilitar na hora de observar quem está no meio e o próximo dele, quando o número par faz a média e nós fazer a mediana. Vamos ver exercício disso? Antes de fazer exercício de mediana, vamos estudar que modo que depois a gente matar 2 coelhos nessa jogada, ok? Vejamos então, senhores. Era aqui a definição de moda. Moda é o valor que detém o maior número de observações. É o que mais repete, tá? Para ser mais sincero. Ou seja, valores mais frequentes.
A moda não é necessariamente única, ao contrário da média ou da mediana. A moda pode ser unimodal, ou bimodal, ou multimodal, né? Unimodal, quando aparece apenas um maior número de observações. Ou ainda, ao escolher um intervalo mais estreito, o qual, para uma distribuição unimodal, envolverá a escolha dos valores de mais alta densidade probabilística, incluindo a moda. Ok? Então, a moda é o que mais repete. Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um monte de valores ali, correto? De jogadores, né? Vamos botar 30 jogadores, e eu tivesse lá 3 jogadores com 25, como a gente tinha naquele time da seleção, e 3 com 30. Depois ali, um só, dois, nenhuma idade teve 3 jogadores. Era bimodal, porque repetiu o 25 e o 3, duas vezes nós tivemos aí. Depois aí a gente vai analisar qual que é mais interessante usar, ok? Vamos acompanhar nossas explicações futuras e vocês vão entender como separar este tipo de situação. Então, concretizando a explicação que eu dei anterior, bimodal quando aparecem 2 números de iguais observações, ou ainda uma distribuição bimodal é uma distribuição de probabilidade contínua, com 2 modas diferentes. Multimodal é quando aparecem mais de 2 de iguais observações, ou ainda uma distribuição multimodal é uma distribuição de probabilidade contínua, com mais de 2 modas diferentes. Bacana? Vamos aí, daqui a pouco nós vamos chegar na conclusão disso aí. Vamos ver um exemplo de moda aqui agora. Larissa, dona de uma escola de idiomas, abrirá um novo horário de aula às sextas-feiras para conseguir atender ao maior número de alunos possível. Larissa fez uma pesquisa para identificar as preferências quanto ao período de idioma. Vamos ver o resultado da pesquisa? O nome Camila, que é de manhã, Jefferson à noite, Amanda à tarde, Jonas à noite, Lucas tarde, Tamiras noite, Pablo que é à tarde, Breno que é à noite. Ele quer estudar é italiano, a Camila, o Jefferson que é inglês, a Amanda também inglês, o Lucas espanhol, Tamiras italiano, Pablo espanhol, Breno inglês. Aí tem a Luciana, Ana Luzia, Carolina, Pedro, Érica, João Paulo, Cláudio, Felipe e outros mais. Ele está ali, um que é à noite, outro que é à tarde, um que é italiano, outro que é inglês, outro que é espanhol. Aí depois, com esses dados da tabela da pesquisa, ela vai fazer o seguinte, eu vou montar uma tabela aqui e separar esses valores. E assim Larissa o fez. Ela percebeu que quem quer estudar italiano são 4 pessoas. Quem quer estudar espanhol são 8 pessoas. Quem quer estudar inglês são 6. Agora, com relação ao turno, ela fez a tabela, separou. Na manhã são 4 pessoas, né, que é italiano. De manhã, né, tem 4 italianos, então vai ser italiano, né? Espanhol à tarde, tem 7 pessoas, inglês 7. Então, o que ela fez? Fez separar os 2 grupos, né? Eu tenho italiano, 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 4 pessoas, né? Aí nós temos aí espanhol, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que tem 8 S. Né? O inglês tem 6. Aí o que acontece? A moda é igual a 8. Por quê? O que mais repetiu foi o E, que é o espanhol. Então a nossa moda aí é 8. Agora, no caso do turno, manhã eu tenho, manhã eu tenho 4. Tarde, eu tenho 7. E eu tenho aqui noite, eu tenho 7 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NO. Então, ela é bimodal, por quê? Ela tem 2 vezes repetindo 7, bacana? 2 classes diferentes com o mesmo número de repetição. Bateu aí? Entendeu agora como é que é a moda? Moda é aquilo que repete, tá bom? Então, já que nós aprendemos a moda, né? Vamos pegar o nosso time de futebol e ver qual que é a moda dele. Nós temos lá que a moda é o maior valor, né? O valor que com maior frequência dos conjuntos de dados. Vamos colocar sempre todos os valores em ordem crescente. 22, 24, tá aí, 25, 25, 25, 28, 30, 30, 30, 31 e 38. Fica mais fácil a gente ver. Nós temos 3 jogadores com 25 e 3 jogadores com 30. Ela é também bimodal, né? Que repetiu 25 e 30. Quando não tiver repetição, ela é amodal, ok? Então já está essa classificação, eu acho que os exemplos aqui serviram para atender
a necessidade de informação que nós precisávamos. Agora nós vamos tentar pegar a média aritmética, moda e mediana a partir de tabelas de frequências. Utilizando os valores, números ou intervalos e as frequências absolutas das tabelas e de frequências de variáveis quantitativas, podemos calcular MA, MO, ME de seus valores. A pesquisa, por exemplo, tem aqui o número de irmãos de cada aluno de uma classe. Exemplo, nós temos um número de irmãos. Quem tem 0 irmão, quem tem 1 irmão, quem tem 2 irmãos, quem tem 3 irmãos. Deu um total aí de irmãos aí que nós temos. E a frequência absoluta são 8, que não tem irmão nenhum, 8 pessoas. Que tem 1 irmão, 15 pessoas. Que tem 2 irmãos, 12 pessoas. Que tem 3 irmãos, 5 pessoas. O total de pessoas são 40. Então, aí claro que nós estamos diante de uma média aritmética ponderada, porque nós temos um peso. Nós temos 8 pessoas que não têm nenhum irmão. 8 vezes 0. Mais 15 pessoas que têm um irmão. 15 vezes 1. Mais 12 pessoas que têm 2 irmãos. 12 vezes 2. Mais 3 pessoas que têm... 5 pessoas que têm 3 irmãos. Aí, nós sabemos que o total de elementos são exatamente 8 mais 15 mais 12 mais 5, que é 40, que são a frequência absoluta. Então, nós fizemos o quê? Demos o resultado 0 mais 15 mais 24 mais 15 dividido por 40, que é igual a 1,35, que é a nossa média com relação a isso aí. Ok? Bacana? Então, vamos agora ver outra situação. Então, agora, já calculamos lá na tela anterior a nossa média ponderada. Agora a gente vai calcular a mediana da nossa tabela. Lembram lá, quando eu ensinei mediana, dos jogadores que eu falei que quando for 10, você pega 5 e o sexto, pega metade na frente dele? Então, a gente, como o total de frequência é 40, é número par, os valores centrais são 20º e 21º. O 20º que é metade de 40. E o primeiro que está na frente dele é o 21º. Certo? Muito bem, que 20 mais 1 é 21. Se colocarmos na ordem crescente, teremos 8 valores correspondentes a 0, mais 15 valores de um irmão. Então, 8 mais 15, 23. Então, o 20º primeiro vai ser 1 e 1. Concordam comigo? Bacana, já matamos o negócio aí. Então, 21º, todos os dois têm ambos um valor 1. Aí, a mediana vai ser exatamente 1 mais 1 sobre 2, que é a média. 1 mais 1 é 2, sobre 2 é 1, a nossa mediana também. Simples, mas tem que pensar, raciocinar rápido. Não esquece, quando for par, pega o tá na metade ou na frente dele. Legal? Agora vamos ver uma pesquisa sobre peso em quilograma de um grupo de pessoas, né? Aqui no intervalo, lembra do intervalo que nós fizemos lá na aula anterior, né? No capítulo anterior desse videolivro? Então, aqui nós temos intervalo 40 a 44. Bacana. Uma pessoa pesa entre 40 e 44 quilos. Entre 40 e 48 quilos eu tenho 3. Entre 48 e 52 eu tenho 7. Entre 52 e 56 eu tenho 6 pessoas. Entre 56 quilos e 60 eu tenho 3 pessoas. O total de pessoas aí é 20. Bacana. A partir dessa tabela, em que os pesos estão agrupados em classes, consideramos que cada classe e seu valor médio, VM, é anexado a uma nova coluna. E a tabela assim teremos 44 menos 40 é igual a 44, o 48 menos 44, que é igual a 52 menos 48, é igual a 56 menos 52, que é igual a 50 menos 56, que é igual a 4. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Muito bem, tiramos o valor médio dos intervalos. E aí agora a gente vai dar prosseguimento à continuação do exercício. Então, quando tiver intervalo, o primeiro passo é calcular o valor médio do intervalo. Bacana? Você pega a diferença que há entre eles e divide por 2. Bom, feito isso, vamos ver o próximo procedimento. Então, agora, já que nós sabemos que 2 é o valor médio, a gente vai pegar o 40 e somar todas as primeiras idades ali, somar 2, que a gente vai estar no meio certinho daquele intervalo, na média dele. 40 soma 2 dá 42, frequência 1. 42, entre 44 e 42, soma 2, 46.
Se você fizer a média de 44 mais 48 e dividir por 2, vai dar a mesma coisa, só que vai dar mais trabalho. Então, já fizemos assim que basta somar nas primeiras. 48 mais 2 é 50, depois 52 mais 2 é 54, que é a média de 52 e 56. E de 56 para 60, a média é 58. Agora, acabou o nosso problema. Montamos, num lugar do intervalo, colocamos o valor médio, né? As frequências FA está lá, 1, 3, 5, 7, é a quantidade de pessoas que aconteceu com aquele peso, naquele intervalo. Agora, a média é 1 vezes 42, mais 3 sobre 46, 3 vezes 46, mais 7 vezes 50, mais 6 vezes 54, mais 3 vezes 58. O total é 20. A gente vai dividir por 20. Então, a média de peso deu 1.028, fazendo as multiplicações, dividindo por 20. A nossa média aritmética ponderada aí, é claro, é 1.028 dividido por 20, que dá 51,5 quilogramas. Bacana? Então, toma muito cuidado quando aparecer intervalo, temos que fazer esse procedimento, tá? Bacana? Não esqueçam, então vamos andar mais um pouco. Agora a gente vai fazer a pesquisa sobre o peso do quilograma de um grupo de pessoas, já montamos a tabela aí com o valor médio, né, dos intervalos. Aí o que acontece? A gente vai ver a moda. A frequência maior, 7, indica o intervalo entre 58, 48 e 52, representado por 50 quilos, que é o ponto médio. Logo, a MO é 50 quilos. Bacana? Porque é maior frequência. Se você pegar dos 20 ali, vai dar 10, já está no metade no meio, mas o próximo somando os dois vai dar. Todos os dois vão estar com 50 quilos, aí vai dar a média de 50 quilos mesmo. Bacana? Beleza. A mediana, como o total das frequências é 20, o número par é o que eu estou explicando aqui agora. Os dois valores centrais são o 11º e o 10º, que eu peguei a metade e o da frente. Colocamos os valores médios em ordem crescente de acordo com as suas frequências. O 10º é 50 e o 11º também. Logo, 50 mais 50 dividido por 2, a média, a ME, né, que é a nossa mediana, é 50 quilos. Aplicamos todos os conhecimentos que nós já fizemos aí anteriormente, ok? Agora, como é normal, né, eu vou deixar para vocês colocar todo o conhecimento que eu expliquei aqui agora nesses exercícios. Temos exemplos aí semelhantes, mas eu gostaria que vocês pensassem bem, raciocinassem, estudassem, porque eu coloquei questões que realmente caem em prova de concurso e do Enem. Então vamos analisar. Se os senhores tiverem dúvida, pode deixar no comentário aqui no canal que eu respondo, esclareço as dúvidas, tá? Aí a gente vai tentando ajudar os senhores a resolver os exercícios. Então vamos ver o primeiro. O time de futebol realizou algumas partidas. Os resultados foram 3-1, 4-2, 1-1, 0-0, 3-2, 2-1, 1-0. Sabendo que o time não perdeu nenhuma partida, calcule a média aritmética dos gols marcados e dos gols sofridos. Bacana? Monta uma tabelinha e tenta buscar isso aí. Se o aluno já fez 2 trabalhos e obteve 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que a média aritmética dos 3 seja 7? Já vamos montar uma equação aí, nós sabemos como é que calcula a média aritmética, né? Bacana? Vamos pensar um pouco. Qual é a média de idade de um grupo que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 de 16 anos? Será que eu tenho uma média aritmética ponderada? Calcule a média aritmética ponderada de um aluno que obteve no bimestre 8 na prova de peso 2, 7 na pesquisa de peso 3, 9,0 no debate de peso 1 e 5,0 no trabalho de equipe peso 2. Isso, antigamente acontecia isso muito em vestibular. A pessoa ia fazer prova para engenharia, matemática e física tinha peso altíssimo, português já era menos, geografia e história. Quando a pessoa vai fazer prova de medicina, por exemplo, existe um peso de diferente conteúdo. E parece que o Enem também já está trabalhando mais ou menos nesse tipo de situação, tá? Vamos observar isso aí. Inclusive, existe quando você vai fazer matrícula, por exemplo, para medicina, as provas são diferentes que tem fazendo para engenharia, tá? A média de idade de 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Um dos funcionários se aposentou com 60, saindo da empresa. A média da idade dos 10 funcionários restantes passou a ser... Aí vocês têm que fazer 2 cálculos, tá? O que era antes, depois quando o cara saiu, diminuindo ele, tá? Aí vamos pensar nisso aí. Durante os 7 primeiros jogos do campeonato,
um time marcou respectivamente 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. Determine a média dos gols da partida MA e a mediana ME, ok? De segunda-feira a sábado, os gastos de alimentação de uma pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 e 14 reais. Determine a média diária dos gastos MA e a mediana ME. Considere os números 126, 130, 126, 102, calcule a média aritmética. A média aritmética ponderada, MP, com peso 2, 3, 1 e 2, respectivamente. A mediana e a moda. O exercício 9, vocês vão aplicar tudo que eu ensinei para vocês ali, né? Calcular. Depois vocês têm que montar uma outra tabela com a média dos intervalos, né? E fazer os cálculos, né? Da letra A e da letra B. Determina a média MO e ME a partir das tabelas de frequência, altura em metros de um grupo de 21 pessoas. Letra B, a idade em anos de um grupo de 10 pessoas. Bacana? Você pode ver aí que um tem intervalo, a outra não. Então, são situações diferentes, situações que tem o exemplo aí em slides anterior. Agora nós vamos estudar o histograma. Como nós vimos, o histograma é um gráfico, só que tem um gráfico característico diferente, trabalha com intervalos, né? O histograma mostra a distribuição salarial em reais dos funcionários de uma empresa usando valores médios de intervalo. Construa um polígono do histograma e depois calcule a média MO e ME. Como nós temos um intervalo, vamos aplicar aqueles conceitos que nós tivemos. Por exemplo, vocês têm que ver 600 mais 500. Está no 3. O valor médio disso ali vai dar 600 mais 500, 500 mais 600, vai dar 1.100 dividido por 2, 550. Aí vai ter um pico ali, um ponto. E nós vamos estudar isso aí, como fazer, ok? E a gente vai calcular MO, MA e ME deste gráfico. As medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central mediana, média e moda muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Por exemplo, vamos considerar que um animador de festas infantis seleciona as atividades de acordo com a média das idades das crianças convidadas para essa festa. Aí a gente tem que analisar bem para ver se não vai ter uma dispersão nisso aí. Vamos considerar, né, as idades de dois grupos de crianças que irão participar de duas festas diferentes. Festa A, eu tenho de 1 ano, 2 anos, 2 anos, 12 anos, 12 anos, 13 anos. Bacana. Festa B, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 7 anos de novo, né? 8 anos depois, 9 anos. Olha, dá para ver que tem uma coisa aí que não está bacana. Né? Vamos ver o que acontece quando a gente analisa essas distorções ou dispersão. Em ambos os casos, a média é igual a 7. Se você somar lá 12, 2, 2, 2 e 1, dividir pela quantidade, e a mesma coisa com a festa B, vai dar 7. Bacana. Isso aí não é problema. Entretanto, ao observar as idades dos participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais. Portanto, nesse exemplo, a média não é uma média eficiente, pois não indica o grau de dispersão dos dados. As medidas de dispersão são amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A medida de dispersão, uma delas importante, é a amplitude. A amplitude a gente vê nos jornais aí, na Globo, nessas emissoras todas, todo mundo fala de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É maior temperatura subtraída da menor. Então, a amplitude também, em qualquer situação, é a mesma coisa. A medida de dispersão é definida com a diferença entre maior e menor observação de um conjunto de dados. Isto é, a amplitude é x maior menos x menor. Por ser medida que não leva em consideração como os dados estão efetivamente distribuídos, não é muito utilizado. O setor de controle de qualidade de uma empresa, por exemplo, seleciona a casa as peças de um lote. Quando a amplitude das medidas dos dados das peças em metros ultrapassa 8 centímetros, o lote é rejeitado. Muito bem. Então, eles fazem lá e tal. Quando a minha amplitude entre a peça maior peça e a menor peça ultrapassa a medida de 0,8 centímetros,
o lote é rejeitado. Então, a gente vai analisar isso de acordo com os dados estatísticos. Está aí a foto do nosso peça. Vamos considerar que o lote foram encontrados os seguintes valores: 2,1 centímetro, 2,0, 2,2, 2,9, 2,4. Esse lote foi aprovado ou rejeitado. Vamos ver? Para calcular a amplitude, basta identificar a menor e o maior valor. Nesse caso, são 2,9, 2,0 e 2,9. Calculando 2,9 menos 2 é igual a 0,9. Na situação, então, o lote foi rejeitado, porque a amplitude passou de 0,8 ou que deu 0,9. Aí vai depender da regra de cada situação, tá? Esse aí foi rejeitado por causa dessa regra. Se você falasse que a amplitude, o lote não vai ser rejeitado se a amplitude for acima de 0,9, isso aí não seria. Mas ele falou que é 0,8. Então, ele foi rejeitado, ok? Então, a amplitude depende muito da situação que a gente deseja analisar. Então, por isso que ele é pouco usado, tá? Variância. A variância é determinada pela média dos quadrados da diferença entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. O cálculo é feito com base na seguinte forma: é o somatório, começando de 1, de xi menos MA. É o valor que ocorreu, menos exatamente a média aritmética ao quadrado, né? Sendo V a variância, xi observado, o que nós observamos do dado, a média aritmética da amostra, o N é o número de dados observados. Vamos ver como é que nós aplicamos o que é a variância? E a gente vai saber a variância e calcular ela certinha. Então vamos agora usar aquele exemplo que nós falamos no slide anterior. Nós vamos considerar as idades das crianças das festas que foi indicado. Na festa A foi indicado 1, 2, 2, 12, 12 e 13. Então a gente vai pegar a média, deu 7. Até fomos informados disso lá no coisa anterior, né? A média deu 7. Então eu vou pegar 1, que é a primeira idade, menos 7 ao quadrado, mais 2, menos 7 ao quadrado, mais 2 menos 7 ao quadrado, porque teve duas vezes isso, né? Mais 12 menos 7 ao quadrado, mais 12 menos 7 ao quadrado, mais 13 menos 7 ao quadrado. Tem um menino de 13 anos que apareceu aí. Bacana. Beleza. São 6 pessoas dividido por 6. Então, o que nós fazemos agora? Fazemos as contas, né? Vai dar 1 menos 7 dá menos 6 ao quadrado, 36, mais 25, mais 25, mais 25, mais 36, que é o que deu a nossa conta aí. Bacana? Dividido por 6. Deu 172 dividido por 6, que é igual a 28, aproximadamente, que eu não dei uma conta muito exata, não. Deu uma dízima. 28,6,7 anos ao quadrado. Anos ao quadrado, porque quando nós falamos em ano, foi elevado tudo ao quadrado, né? Queria 12 menos 7 anos. 13 menos 7 anos ficou elevado ao quadrado. A resposta técnica seria assim. Não vamos precisar de conservar assim, nós vamos tirar a raiz disso aí para a gente saber como é que calcula algum dado aí. Vamos ver? Agora nós vamos calcular a festa B, a variância, V2, né? Chamei o de V1. É a mesma coisa, vamos aplicar. Ó. Pegamos a primeira idade menos a média. 5 menos 7 ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, e assim foi sucessivamente. Tudo isso dividido por 6. Fazendo a conta, deu 10 sobre 6, deu aproximadamente 1,67 anos. Olha, observe que apesar da média ser igual, o valor da variância é bem diferente. Um deu 1,7 e o outro deu um valor bem maior, né? A variância alta, os valores estão mais distantes da média. E a variância baixa, os valores estão mais próximos da média. Então, se tiver uma valor muito grande, a gente vê que está muito longe da média, que é o que aconteceu no exercício anterior, na festa 1, né? A variância da festa A. A variância da festa B deu só 1,67, quer dizer, está mais próximo da média. Bacana? Essa é uma forma de se variar de acordo com a média. Por isso que a gente calcula a variância. Agora a gente vai analisar, calcular, aprender a calcular o desvio padrão. É simplesmente, gente, tirar a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Dessa forma, a unidade de medida do desvio padrão será a mesma da unidade da medida dos dados em que acontece com a variância. Assim, o desvio padrão é encontrado, fazemos a raiz da variância. Quando todos os valores da amostra são iguais, o desvio padrão é igual a zero, sendo que, quando mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados. Bacana?
Então, quando você saiu a raiz da variância, quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados, mais precisos eles vão estar. Considerando o exemplo anterior, vamos calcular o desvio padrão das duas situações, da festa 1 e da festa 2. A festa 1 foi 28,67, deu 5,35 anos. E saiu a raiz do anos também, tá vendo? A idade, né? Ele ficou 5,35 anos. A do 2, da festa 2, né? Que nós estamos calculando o desvio padrão, por isso está escrito DP, extraindo a raiz de 1,67 dá 1,29, que está mais próximo de zero do que a da festa 1. Então, aí houve mais uma coerência ali do desvio padrão na festa 2. Agora, sabemos que a variação das idades do primeiro grupo em relação à média é aproximadamente 5 anos. E quando é que a do segundo grupo é apenas aproximadamente 1 ano. Então, está tendo uma variância muito grande na festa 1, né? Então, aí nós temos que ver que o desvio padrão nos dá essa ideia concreta de uma realidade. Para calcularmos o coeficiente de variação, para encontrar o coeficiente de variação, devemos multiplicar o desvio padrão por 100 e dividir o resultado pela média aritmética. Essa medida é expressa em porcentagem. Aí a gente vai ter em porcentagem exatamente o coeficiente de variação do nosso, de todas as situações que nós temos, ok? O coeficiente de variação. Vamos pegar a variação e como é que faz? 100 vezes dP sobre MA. dP é o desvio padrão, MA é a média. O coeficiente de variação é utilizado quando precisamos comparar variáveis que apresentam médias diferentes, como o desvio padrão representa quando os dados estão dispersos em relação a uma média. Ao comparar amostras com médias diferentes, a sua utilização pode gerar erros de interpretação. Dessa forma, ao confrontar dois conjuntos de dados, os mais homogêneos será aquele que apresentar menor coeficiente de variação, ok? Então, quando você pega os dados, calcula tudo, variância, desvio padrão, você pega a média, multiplica por 100, aí você vai ter exatamente um resultado que vai te dar uma situação mais homogênea da realidade, né? O que apresentar menor coeficiente de variação, né? Vai ser mais homogêneo. Olha um exemplo 1 aí que bacana. Um professor aplicou a prova para 2 turmas, calculou a média e o desvio padrão das notas obtidas. Os valores encontrados estão na tabela. Turma 1, 2,6, desvio padrão, média 6,2. Turma 2, desvio padrão foi 3. A média 8,5. Com base nesses valores, determine o coeficiente de variação de cada uma turma e indique a turma mais homogênea. Vamos lá? O CV, que é o coeficiente de variação, é 100 vezes 2,6 sobre 6,2, 42%. O 2, né, coeficiente de variação 2, é 100 vezes 3,0, que é exatamente o desvio padrão, dividido por 8,5, que é a média. Deu aproximadamente 35%. Dessa forma, a turma mais homogênea é a turma 2, porque o nosso coeficiente de variação foi menor do que da turma 1. Bacana? Um dia de verão, as temperaturas registradas em uma cidade onde estão apresentadas na tabela abaixo. Tem aí, ó, 1h 19 graus, 2h 18, até foi medindo a temperatura até as 24 horas, deu 17 graus. Deu base nessa tabela, o valor da amplitude térmica registrada nesse dia nós vamos pegar a maior temperatura e diminuir da menor. Aí nós vamos saber a amplitude térmica. Vamos ver como é que faz isso? Bacana. Nós vamos encontrar, nós vamos pegar a maior temperatura, que foi 26 graus centígrados. A menor do dia foi 16. Então, 27 menos 16 deu 11 graus centígrados. E esse 11 graus é que a gente vai publicar lá no Jornal Nacional hoje à noite, que a amplitude térmica do dia hoje foi 11 graus. A maior temperatura foi 27, a menor foi 16. Pego 27, subtraio 16 e achei 11 graus, que é a amplitude térmica. O treinador de uma equipe de voleibol resolveu medir a altura dos seus jogadores da equipe e encontrou os seguintes valores: 1,86 metros, 1,87, outro de 1,78, 2,05, 1,91, e em seguida calculou a variância e o coeficiente de variação das alturas. Os valores aproximados foram respectivamente, né? A média de altura foi
Peguei 1,86, 1,97, somei e dividi por 6 jogadores, 1,85. A variância, o que eu fiz? Eu peguei o maior, né, a média é 1,85. Eu peguei 1,86 menos a média ao quadrado, 1,97 menos a média ao quadrado, 1,78 menos a média ao quadrado, 2,05 menos a média ao quadrado, 1,95 menos a média ao quadrado e 1,80 menos a média ao quadrado. Isso dividido por 6. A nossa variância, quando eu fiz a conta, peguei, fiz as continhas tudo lá na calculadora bonitinho, eu achei que vai ser 0,009992. O desvio padrão não é a raiz quadrada da variância? É 0,008892. Quando eu extraí a raiz desse número, a calculadora me deu 0,094296. Para me conseguir, para me calcular agora o coeficiente de variação, eu pego 100, multiplico exatamente pelo nosso desvio padrão e divido pela média. Então, ficou 100 vezes 0,094296, dividido por 1,895, 4,97%, que foi o nosso coeficiente de variação. Em um treinamento de salto e altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por 3 atletas. Atleta A, 148, 1,70 m, 1,55 m e 1,31 m. O atleta B também tem as suas alturas, o atleta C também as suas. Vamos observar qual deles obteve melhor média, qual deles foi mais regular. Então, nós vamos fazer os cálculos e saber, tirar as informações disso aí, né? Para resolver essa questão, eu tenho que calcular a média, né? Ele pediu para calcular a média. A média, eu peguei as somas de todas as alturas, a melhor média, toda a altura que ele conseguiu acessar, né? O atleta A, MA deu 151, né? Centímetros. O B deu 141, porque eu somei todos os resultados e dividi por 4. C também somei todos os resultados e dividi por 4. Então, deu 1,51, 1,49, 1,50. O que obteve a maior média foi o atleta A. Bacana? E aí foi possível analisar. Dentro de todos os valores, quem teve o melhor resultado foi porque teve a maior média. O atleta A teve a maior média, 151 centímetros. Bacana? Agora, eu vou calcular o seguinte. Eu vou calcular a nossa variância, né? Como é que eu calculo? Eu pego o primeiro dado do atleta A, 1,48 menos a média dele, 1,70 menos a média, 1,55 menos a média, e assim foi sucessivamente. Achei 786 dividido por 4, deu 1,96. O desvio padrão dele deu 1,96,5, aproximadamente 14. A mesma coisa fiz com o atleta B. Peguei a média dele, com os dados dele. Primeiro salto dele, 1,45, menos a média dele, 149,5. E cheguei no resultado final, aonde o desvio padrão dele foi 2,7 aproximadamente, que é a raiz de 7,25. Bacana? E o atleta C também aconteceu a mesma coisa. Peguei cada medida dele e diminuí da média que ele alcançou. Dividi por 4 também. Aí deu 166,4, 41,5, extraí a raiz, então ele deu exatamente 6,4. O atleta B foi o que teve o desvio padrão menor. Se você comparar com o A, o B, 2,7, o outro foi 14, e o C foi 6,4. O menor desvio padrão foi do nosso atleta B. Bacaninha? Aí a gente já começa a ter uma ideia qual atleta é mais eficiente, né? É quem teve o menor desvio padrão. Menor desvio padrão é só o nome da palavra, né? Agora, para vocês entenderem aqui, eu coloquei um exercício que geralmente cai em prova. Quando eles querem cobrar estatística, Enem, então é absurdo isso cair isso aí. Olha, a respeito das medidas estatísticas denominadas amplitude e desvio, assinale a alternativa correta. A estatística não existe em diferentes entre os desvios, desvio padrão, exceto pelo nome. A amplitude é uma medida de tendência central usada para encontrar o único valor que representa todos os valores de um conjunto. Essa é a ideia de amplitude. O desvio é um número relacionado à dispersão total de um conjunto de valores. A amplitude é uma
medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informações. A resposta, a única que está certa aí, gente, é a letra E. O desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informação. Desvio padrão, né? Quando fala desvio, é desvio padrão. Então, a gente vai fazer a justificativa. Por que essa é a única? É porque isso aí vocês têm que entender. Quando chegar numa prova, fala assim: olha, eu sei porque o professor me ensinou que não pode o que pode. Então, a única que está correta é isso aí. Parece que a primeira está correta, a segunda. Então, vamos ver por que ela não está correta? Vamos ver? Olha, a letra A era incorreta, porque o desvio é uma medida relacionada à dispersão de cada um dos valores de um conjunto. O desvio padrão é uma medida relacionada à dispersão geral de um conjunto. Correto? Vamos lá. Incorreta a letra B, porque a amplitude é a diferença entre o maior e o menor de um conjunto. Portanto, é uma medida de dispersão e não uma medida de tendência central. Bacana? Vamos ver a outra. A letra C, o desvio, é uma medida de dispersão relacionada a cada um dos valores de um conjunto e não a sua dispersão. O desvio, olha, é uma medida de dispersão relacionada a cada um dos valores de um conjunto. Lembra que a gente pega um valor e pega, diminui da média, leva ao quadrado, tá? Bacana? A letra D também foi incorreta, porque a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Portanto, ela não é calculada sobre todos os valores do conjunto. E a única que está correta, como eu já disse, é a letra E. Bacana? Senhores, terminamos aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Resolvam novamente todos os exercícios aqui resolvidos. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários. E até o próximo capítulo.